Bom dia! Bom dia a todos! Esse lindo dia! Como vocês estão? Quanto tempo? Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Vocês podem me dizer aqui, por favor, se estão me ouvindo bem. Se o som tá legal, a imagem também. Para a gente poder começar um bate-papo hoje. Né? Tá beleza? Tá bom, né? O som tá bom, a imagem está boa. Bom, então quero começar me apresentando. Eu sou Gisele Larrúbia, eu sou criadora desse perfil Oficina para Mulheres. Oficina por quê? Né? Oficina é um lugar, a gente pensa logo de concerto, mas não é só isso, né? A oficina também é um lugar de criação, é um lugar de aprendizagem, é um lugar onde a gente pode trocar experiências. Oi, amiga, saudades também. Então, assim, é um lugar, a oficina é um lugar para a gente trocar experiências, para a gente aprender. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma temática que é muito especial para a gente aqui e para mim em particular, e eu quero dividir com todos vocês. Hoje a gente vai conversar sobre a transformação que pode ocorrer na vida da mulher quando ela se decide por uma vida intelectual. Esse tema, né, de vida intelectual, ele é muito falado hoje em dia, especialmente, né, em lugares onde você associa muito à leitura, né, associa aos livros, enfim. Mas a gente quer hoje mostrar, especialmente, que esse chamado à vida intelectual, ele é feito de forma especial para as mulheres. E eu quero provar isso para vocês hoje aqui, tá bom? Então, assim, a gente vai começar a nossa conversa, na verdade, contando uma história. Que eu quero, nessa história, a gente fazer uma comparação da vida intelectual com essa história que eu vou contar. Que é uma história real, na verdade, né? Que é a história da metamorfose da borboleta. Não sei se vocês sabem, mas a borboleta, para ela chegar naquela fase do casulo, antes disso, ela é uma lagarta que come muito. Come tudo que vê pela frente, né? E aí vai ficar gravada. Depois eu vou mandar para você, tá bom? Vai ficar gravada aqui e depois eu vou subir também para o nosso canal no YouTube. A lagarta, ela come tudo que vê na frente, todas as folhinhas que vê na frente, come muito. Aliás, aconteceu isso há pouco tempo aqui na hortinha que a gente está tentando fazer aqui em casa. Meu marido plantou, né, plantou hortelã, colocou algumas florzinhas também, né, que a gente está fazendo um jardinzinho. E a lagarta, ela foi lá e comeu as folhinhas do que ele estava plantando. Teve um galinho especial lá, uma plantinha especial que a lagarta comeu tudo, né? Mas ela faz isso por quê? Porque ela é gulosa? Não, porque existe um chamado da natureza para que ela possa guardar guardar energia, né? E através da alimentação, ela guarda energia, ela come bastante, porque ela vai passar por uma segunda fase, que é essa fase do casulo, é a fase da crisálida, onde ela busca, né? Depois que ela come bastante, ela vai buscar um galho assim mais forte, que ela possa se envolver naquele galho e ali formar aquele casulo. Dentro daquele casulo, ela vai amadurecendo, né? Criando as asas, virando borboleta. E é interessante que são diversas fases, né? Então, nessa fase, ela fica um tempo naquele casulo, depois ela vai, né, quando ela estiver pronta para sair, ela vai fazer a força necessária para eclodir aquele casulo. Depois que ela eclode aquele casulo, ela não já sai voando, não. Ela espera um longo tempo, aliás, o tempo que for necessário para que suas asas sequem. E depois, assim, ela sair e fazer seus voos, né, de flor em flor, que aliás ela vai, né, levando pólen de flor em flor. Então, muitas vezes nasce uma florzinha no seu jardim, você não sabe nem como foi parar ali, foi a borboleta que trouxe, né, o pólen.
E quando ela quer fazer um voo mais longo, né, de um jardim para o outro, ela voa em linha reta. Mas quando ela está só pulando de flor em flor, ela vai, né, ela vai em zigue-zague, enfim. O que a gente quer falar sobre essa questão da borboleta, né? Porque a borboleta, ela segue um chamado dela, da natureza dela. Ela segue um chamado. E esse chamado, se ela não obedecesse a esse chamado, de repente não comesse todas as folhinhas que visse pela frente, diz que ela só para às vezes para descansar um pouquinho, para poder apreciar o voo das outras borboletas e ficar sonhando com ele, né? E que ela só não come onde ela vai deitar e dormir, né? Mas ela, se ela não atendesse esse chamado de se alimentar bem, para depois chegar na fase do casulo, ela poder formar belas asas, quem sabe ela seria uma borboleta raquítica. Ela formaria, ela seguiria todo esse processo? Seguiria, porque é a natureza dela. Mas de repente ela seria uma borboleta raquítica com a asa capenga, né? Porque ela não se alimentou o suficiente. Então, o que eu quero trazer, né, com essa analogia, né, essa metáfora da borboleta? É que nós, mulheres, nós temos um chamado à vida intelectual, né? E é um chamado feito por Deus a gente. É um chamado que está intrínseco à nossa natureza feminina, né? Muitas vezes a gente vê que muitos trabalhos relacionados a que envolvem vida intelectual estão à frente muitos homens, mas é porque nós temos um caminho a seguir enquanto mulher e os homens têm outro caminho a seguir enquanto homens, né? Enquanto homens. E esse chamado, né, que nós precisamos seguir da vida intelectual da mulher, ele traz muitas transformações, né? Por isso esse é o nosso tema, né? São as transformações que a vida intelectual traz para a vida da mulher, né? Esse chamado nosso, ele traz frutos. Assim como a borboleta, ela vai voando e levando pólen de jardim a jardim, nós também, e aí como frutos, né, as flores que nascem, nós também, quando nós nos dedicamos a essa vida intelectual, nós também trazemos frutos na vida de quem nos cerca, na vida de outros seres humanos. E eu vou explicar isso tudo para vocês como acontece. Aliás, para explicar isso, eu vou começar lendo uma frase de Santo Agostinho, né? Porque a vida intelectual ela está relacionada com os estudos, né? E muitas vezes nós aprendemos que o estudo ele está relacionado só àquela vida escolar por uma necessidade profissional. E não é necessariamente esse o nosso chamado, né? Muitas vezes a vida intelectual ela está envolta no nosso próprio trabalho. Eu, por exemplo, enquanto historiadora, a vida intelectual ela é o meu trabalho, né? Mas enquanto esposa e mãe, que são minhas prioridades, será que a vida intelectual ela envolve também esse meu chamado? E a resposta é sim. Por quê? Vou ler a frase de Santo Agostinho para vocês. Ele falou assim, ó: há pessoas que desejam saber só por saber. E isso é curiosidade, né? Outras para alcançarem a fama. E isso é vaidade. Vi muito isso na universidade, né? Aquele que eu chamava de estrelismo intelectual, onde os professores, muitos deles não eram acessíveis aos alunos, não estavam ali para o fim verdadeiro da vida intelectual. Eles gostavam de receber holofotes, enfim. Mas isso era vaidade, né? Outras pessoas para enriquecerem a sua ciência, ou seja, pessoas que apenas enxergam a vida intelectual como algo que eles podem vender, né? Produzir para vender. Santo Agostinho falou que isso é negócio torpe. Outras, né, desejam saber para serem edificadas. Bacana, né? Isso aí, Santo Agostinho falou, é prudência.
Você saber para se edificar, para você, por exemplo, edificar, né? Por exemplo, você conhecer melhor da sua saúde, para você poder se cuidar bem, você se edifica, né? Outras pessoas, elas gostariam de saber cada vez mais para edificarem os outros, não só para se edificar. E esse é o fim último, é a finalidade da vida intelectual. A finalidade da vida intelectual é edificar os outros. E Santo Agostinho falou que isso é caridade. Ou seja, por que estudar? Para que estudar? Nós estudamos, nós temos uma vida intelectual, e isso envolve o homem e a mulher, para poder amar os outros. Amar com a inteligência que nós adquirimos com a vida intelectual. Então, isso não é um grande chamado para a mulher é tão chamada a amar, a cuidar, né? Então, se estudar é edificar os outros, a finalidade de estudar é edificar os outros, então a finalidade do estudo é amar os outros. Quando nós nos esforçamos desde sentar junto com nossos filhos, fazer uma pesquisa com eles, ensinar alguma coisa a eles, não só em que está envolvendo a vida escolar, mas o que está envolvendo o crescimento daquela criança, o dia a dia dela, né? Quando ela aprende a dizer obrigada, por favor, né? Nós estamos ensinando. Eu fico imaginando aqui Nossa Senhora ensinando a Jesus, ensinando ele a ser educado, porque Deus escolheu, né, que nosso Senhor e Salvador viesse através de uma mulher, né? Até quando o apóstolo fala na Bíblia, São Paulo fala, né, que escolheu uma mulher. Ele poderia colocar o nome de Maria, ele sabia de qual mulher havia nascido Jesus, mas quando ele fala de uma mulher, ele quer envolver todas nós nesse projeto de salvação. Então, se Deus escolheu uma mulher, né, e capacitou essa mulher para que ela educasse Jesus, nós também temos esse chamado de educar enquanto mulher, né? E é interessante para a gente entender um pouco essa questão desse chamado da educação. Eu vou trazer para vocês aqui, a gente sempre quando estivermos conversando, vou trazer para vocês diversos livros, uma bibliografia, para a gente poder ampliando aqui o nosso olhar e a gente perceber que quão gostoso é a gente estudar, quanto pode engrandecer a gente. Então aqui, para a gente entender um pouquinho desse ser mulher, né, esse nosso chamado do ser mulher, eu trouxe aqui também a obra, né, de Edith Stein. Na verdade, Edith Stein é o nome dela, mas a gente conhece como Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela foi uma carmelita, uma mulher excepcional, uma intelectual, no início do século XX ela já era doutora em filosofia, e ela tem muito a nos ensinar, ela estudou muito sobre a natureza da mulher, então aqui esse livro é um compilado de muitas palestras dela, dos escritos dela, com o nome de A Mulher, Sua Missão segundo a Natureza e a Graça. Então nós temos uma missão enquanto mulher, né, segundo a nossa natureza, ou seja, como Deus nos fez, e segundo a própria graça. A gente nunca está sozinho. A vida intelectual ela não é uma vida solitária no sentido de estar sozinho. A gente tem sempre o apoio, né, da graça, porque a vida intelectual está envolvida também com a providência divina, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho falando o que Edith Stein falava sobre o ser mulher, esse chamado do ser mulher, qual é o nosso grande chamado, né? Porque para a gente entender que com a vida intelectual, com os estudos, nós estamos amando o outro, a gente vai entender que essa forma de amar, ela é própria da mulher. Essa forma de amar através dos estudos é própria da mulher. Então, aqui na página 48, Santa Edith Stein falou assim, olha: só quem estiver ofuscado pela paixão da luta poderá negar o fato óbvio de que o corpo e a alma da mulher
foram formados para uma finalidade específica. Então, antes de eu explicar aqui para vocês que finalidade específica é essa, eu vou falar para vocês o que era essa luta, né? Santo Edith Stein estava se referindo a um movimento ideológico que começa lá no início mesmo do século XX a eclodir, né? E que até hoje ele tenta atrapalhar a gente entender a essência feminina. Né? Esse movimento vocês devem já estar imaginando qual é, né? Se vocês ainda não sabem, me perguntem aqui nos comentários, depois eu conto para vocês. Então, esse movimento, ele estava tentando ofuscar a visão das mulheres para não entender qual é a finalidade do corpo e da alma feminina. E Santo Edith Stein vai falar que a palavra é clara e incontestável da escritura. Expressa aquilo que nos está ensinando a experiência diária. Então, ela vai falar que não só nas escrituras a gente encontra qual é a finalidade do corpo e da alma feminina, para que ela foi criada, mas também na nossa experiência diária. A gente está um pouco cego hoje em dia, não consegue enxergar, né, o porquê, né, do nosso existir, do nosso ser. Mas se a gente, com honestidade, olhar, a gente vai entender isso aqui que Santo Edith Stein vai falar. Olha, ela fala que desde o início do mundo, a mulher é destinada a ser companheira do homem e mãe dos seres humanos. Para isso, está preparado seu corpo e é a isso que corresponde igualmente sua peculiaridade psíquica. A existência dessa peculiaridade psíquica é, outra vez, um fato evidente de experiência, mas é também uma conclusão que se tira do princípio tomista, da anima forma corporis. O que isso significa? Ela vai falar, né, que as forças do homem e da mulher são tão diferentes. Bom dia, Luísa, que bom ter você aqui. A força do homem e da mulher, elas são tão diferentes, né, que Santo Agostinho, que São Tomás vai falar que deve haver também um tipo de alma diferente, apesar da natureza humana ser comum do homem e da mulher. Então, deve haver um princípio diferente para a alma feminina e masculina. E aí, quando eu comecei aqui nessa live, eu falava para vocês que a mulher ela tem um chamado, né, de vocação intelectual, mas é um chamado diferente do homem. Né? É um chamado, como a gente estava falando aqui, né, de amar através da educação, de amar através do ensino. E como que a mulher faz isso? Ela vai fazer de uma forma muito peculiar dela, né? Até mesmo o que ela vai ler para poder ensinar é algo relacionado a esse chamado feminino. Então, quais seriam essas atitudes típicas da mulher, do ser feminino, que ela pode se apoiar nessas atitudes para poder estudar e ajudar os outros e amar os outros? Santo Edith Stein nos fala, aqui na página 49. A atitude da mulher tem em vista o pessoal vivente e visa o todo. Cuidar, velar, conservar, alimentar e promover o crescimento. Esse é o desejo natural, ou seja, esse é o desejo da natureza feminina. Esse é um desejo genuinamente maternal. Então, quando nós vimos aqui, naquela frase de Santo Agostinho, que a gente deve estudar, não para poder ganhar essencialmente dinheiro com isso. É claro, né, se você tem como profissão algo que envolva um estudo, é lícito do homem o salário, né, do seu trabalho. Mas quando a gente estuda, a gente não está necessariamente estudando para ganhar dinheiro. A gente não deve estudar para poder, como disse aqui Santo Agostinho, né, apenas saber. A curiosidade é algo torpe, né? Nós devemos estudar para amar. E a mulher, com essa natureza dela de cuidar, de zelar, de alimentar, de fazer o outro crescer, quando ela estuda, né? Quando ela atende esse chamado, essa vocação para a vida intelectual do estudo, ela vai poder cuidar de forma muito melhor. Né? Muitas vezes
nós recebíamos muitas instruções através do que nós vimos nossas mães fazerem. Né? Nós recebemos muitas instruções através do que nós vimos nossa mãe fazer, de como cuidar do nosso filho, que remédio dar, que remédio deixar de dar. Muitas vezes a gente vê, né, a gente recebe essa instrução de um médico, mas a gente recebe a instrução também de nossa mãe. Vamos dar um banho frio nessa criança, né? Não deixa a criança andar descalço, com o pé no chão. São ensinamentos que nós recebemos, né? E que nós, através do amor, nós vamos passando, né? Então a mulher, ela tem esse chamado sim, né, de aprender, mas não é uma aprendizagem por aprendizagem, é uma aprendizagem para amar o outro. E aí, olha que interessante, nós vimos logo no início aqui, naquela metáfora da borboleta, a borboleta ela tem esse chamado, né? Ela tem esse chamado a ser borboleta. Então ela atende a natureza dela, ela vai comendo aquele monte de folhinha para poder passar pelas fases. Nós também devemos atender a esse chamado, né? De estudar para amar o outro. E aí, quando nós atendemos esse chamado, nós damos muitos frutos. E esses frutos, Santo Edith Stein fala, né? Quando a mulher ela atende a sua natureza, ela atende ao homem, né? Aquele próximo dela, seu esposo, mas também a seus filhos. Mas esse chamado ele não se restringe quando ela fala, né? Que o chamado é como mãe da humanidade. Então esse chamado ele não restringe essencialmente apenas a cuidar do marido e dos filhos. Esse chamado de você cuidar, ele vai além, né? A Luísa estava falando aqui, a virtude do estudo está diretamente ligada à atenção. E para a intimidade com Deus, precisamos da atenção. É verdade. Então, a virtude do estudo intelectual é uma forma de termos intimidade com Deus. Então, esse é um ponto, verdade, Luísa, assim, é um ponto essencial. A gente não pode dissociar esse chamado nosso dessa intimidade com Deus. E, aliás, é um pilar da vida do estudo, da vida intelectual, esse pilar de intimidade com Deus. Quem fala isso muito bem, né, é o Sertilante, que é um outro livro que eu trago aqui para vocês, A Vida Intelectual, onde Sertilante vai falar para a gente lá na página 32, e aí retomando aqui antes, né, de eu ler aqui o comentário da Luísa, eu estava falando, né, desse chamado, como ele dá frutos não só para os nossos filhos, para o nosso marido, para quem convive com a gente, mas como mãe da humanidade, essa vida intelectual ela traz muitos frutos. Na página 32, o Sertilante fala assim, ó: quer ajudar com sua humilde parte a perpetuar a sabedoria entre os homens? Olha só, então isso significa que com a vida de estudos, a mulher ela ajuda a humanidade a perpetuar a sabedoria entre os homens. A entesourar a herança dos séculos, ou seja, a gente vai pegar... O que é a herança dos séculos? A herança dos séculos além de todo um grande conhecimento que possa ajudar e transformar as pessoas para o bem, são conhecimentos pequenos também do nosso dia a dia, dos cuidados com as pessoas, né? Então, a mulher, quando ela se dedica a essa vida de estudo, ela vai juntar tesouros que vão enriquecer a vida das pessoas. A fornecer ao presente as regras do espírito, a mulher ela tem um dom que é a feminilidade. Esse é um dom feminino, é da mulher, né? Esse dom da feminilidade, quando ele é aplicado de forma genuína, a gente ajuda, como Sertilanza falou aqui, a fornecer ao presente, ou seja, ao seu momento agora, né? Ele ajuda a mulher no seu momento agora, na sua vida presente, a transformar as regras do espírito, a moral. A mulher bem instruída, e isso está lá em Eclesiástico, e pra gente aqui
é uma frase-chave aqui para o nosso perfil, que a mulher bem instruída, ela pode mover o mundo, né? Então, a mulher bem instruída, ela vai ajudar a formar as regras do espírito, ou seja, do comportamento das pessoas no tempo presente. Então, assim, é necessário, e muitas vezes as pessoas pensam que essa vida intelectual, ela está envolta de livros dificílimos, né, que faz com que as pessoas desanimem. Não, ela está envolta, né, e no caso da mulher, do chamado da mulher, a ajudar na própria educação da humanidade, as regras do espírito, da moral da nossa sociedade. E Sertillange fala aqui também, né, quando a mulher ela tem esse chamado à vida intelectual, aqui ele estava falando no geral, né, para qualquer um, mas eu estou trazendo aqui no caso da mulher, né, ela vai ajudar a descobrir os fatos e as causas e a orientar os olhos inconstantes para as causas primeiras, né? O que é a causa primeira da nossa vida? Por que a gente foi criado? Para que nós fomos criados? Por que nós estamos nesse mundo? Nós estamos nesse mundo para amar a Deus. E a gente está deixando de ensinar isso aos nossos filhos. Se toda mulher ela fosse educada e se educasse nesse amor a Deus, ela estaria passando isso para os seus filhos, né? E isso se tornaria um tesouro que seria passado de geração em geração. Então, Sertillange está falando para a gente aqui, quando nós nos abrimos a esse chamado da vida intelectual, nós estamos ajudando também aos corações a se direcionar aos objetivos supremos. E o nosso coração, ele foi feito para amar a Deus, né? A reavivar a chama que se apaga. A gente não está vivendo, às vezes a gente reclama que nós estamos vivendo um período muito difícil, que a gente não pode confiar mais na palavra das pessoas, que a gente as pessoas só têm interesse, né, de passar uma por cima das outras, a gente não confia, é um período de muita desconfiança que nós vivemos, né, de muitas incertezas. Mas por que muitas mulheres estão deixando de atender esse chamado a essa vida de estudos, a essa vida intelectual? Porque é um chamado da mulher reavivar as chamas que se apagam, né, desse espírito moral da nossa sociedade, de organizar, né, e propagar a verdade. É um chamado da mulher e a mulher não está sabendo mais propagar essa verdade. Ela não está sabendo mais ajudar os outros a olhar para o bem, a escolher o bem. A mulher ela não está conseguindo mais atender esse chamado. Então, hoje, né, quando eu venho conversar aqui com vocês sobre as transformações que a vida intelectual traz para a vida da mulher e para quem cerca essa mulher, é justamente isso. É nós abrirmos os nossos olhos, descruzar as nossas mãos, né, os nossos braços e começar a buscar. Aqui no perfil, né, eu trouxe para vocês algumas dicas que falam sobre essa vida de estudo da mulher, de vida de oração da mulher, para que ela possa atender esse chamado para transformar o mundo, transformar a sua casa, né? Começando por si próprio. O chamado da vida intelectual, ele é um chamado que a gente se volta muito para si próprio, né? É um outro pilar, é o conhecer a si mesmo. A vida de oração, que é um outro pilar da vida intelectual, e esse chamado de transformar o mundo através desse conhecimento. Então, a mulher na vida intelectual, ela traz frutos, sim. Então, acho que a principal transformação que a vida intelectual pode trazer para a vida da mulher são frutos, inicialmente, para ela mesma, para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento pessoal, mas também para a transformação de quem a cerca e para a própria sociedade, né? Como Santa Edith Stein falou aqui, né? Que eu li para vocês lá na página 48, que ela falava, né? Que a mulher ela é destinada a ser companheira do homem e mãe dos seres humanos. Assim, ela vai trazer essa transformação na vida dos seres humanos também,
né? E aí, para a gente poder fechar esse nosso bate-papo hoje, que vai acontecer aqui toda quarta e sexta-feira, eu vou trazer para vocês, pela manhã, às 9 horas, um novo pilar. A gente vai conversar sobre um novo pilar. Obrigada, Luísa. Um novo pilar sobre a vida intelectual. Então, eu quero ter esse encontro marcado com vocês. Toda quarta-feira e toda sexta-feira a gente vai conversar muito sobre a questão de como a mulher, de forma fácil, tranquila, ela pode sim desenvolver uma vida intelectual dentro do seu lar, no seu tempo. A gente sabe que é corrida, né? A gente está atendendo o marido, filho, a gente atende necessidades fora, é o estudo das crianças, mas sim, é possível, e eu sou prova disso, é possível dentro da correria do nosso dia a dia. A gente está sempre regando essa plantinha que é a nossa vida espiritual. E aí, para a gente fechar aqui, né, eu quero lembrar que no início a gente começou conversando sobre a metáfora da borboleta, que ela precisou atender ao chamado dela para que ela pudesse ser aquela borboleta. Né? Ela começou lá como uma lagarta e se transformou numa borboleta. Nós também, mulheres, temos esse chamado à vida intelectual, a se transformar como uma linda borboleta que vai perfumar os lares, né, com todo o conhecimento e, como Santo Agostinho falou, é com amor. É amor, em vida de estudo, a gente não estuda apenas para saber, a gente estuda para transformar, para amar o outro. Né? Para que então que a gente estuda? É estudar para, através da inteligência adquirida, amar o outro. Um grande beijo para todas vocês, espero reencontrá-las na sexta-feira, aqui às 9 da manhã, para um novo bate-papo. Essa live vai ficar gravada e a gente vai subir essa live também para o nosso canal. Beijinho, até a próxima!